Este salmo, como nós olhamos bem na Sagrada Escritura, ele é um cântico do profeta Isaías. É onde o profeta que é chamado a pregar o povo, a libertação. E o profeta Isaías é o que mais pregou sobre Jesus em toda a Sagrada Escritura. Ele é um profeta messiânico, a qual pregou a vinda de Jesus Cristo na sua primeira vinda. E ele vai falando para o povo de Israel: exultai cantando alegres. Em meio à escravidão, exultai cantando alegres, porque um dia ia chegar a boa nova, que era Jesus Cristo. Ia chegar o Messias que todos esperavam. E hoje também nós olhamos as passagens, nós olhamos esse tempo do advento que nós estamos vivendo, esse tempo de preparação. No nosso coração deve se criar também uma grande expectativa para se comemorar aí o nascimento de Jesus Cristo, mas uma expectativa maior em saber que Jesus Cristo voltará e estaremos todos com Ele algum dia. Mas quando nós sabemos que Jesus vai voltar, muitas pessoas ficam perturbadas, ficam com medo. Mas como assim que Jesus vai voltar? E se Ele voltar, Ele vai pegar as pessoas que estão santificando, vai levar para o céu, mas aquelas que não buscam a Deus serão condenadas. Mas isso deve ser motivo de alegria para muitos de nós, porque como diz São João, Apocalipse 21, é uma terra que não haverá dor nem lágrimas, aonde Deus colherá todas as lágrimas dos nossos rostos, aonde São João vê uma nova terra, que mana leite e mel, uma terra que nós podemos contemplar Jesus Cristo 24 horas, todos os dias. Então isso deve criar em nós uma alegria de exultação, a qual nós devemos olhar a Sagrada Escritura e falar: eu também quero ir para este local, eu também quero estar ali algum dia, porque esse tempo do advento ele é para isso, é para nos lembrar da vinda do Senhor. As leituras que nós olhamos a este domingo, ele sempre vai falando disso. As primeiras leituras, a segunda, o Evangelho, sempre vai falando da vinda de Jesus Cristo. As primeiras leituras falam da vinda de Jesus Cristo, da sua primeira vinda. Mas hoje a nossa preparação é para a segunda vinda do Senhor. E para contemplar a segunda vinda do Senhor, nós devemos estar nos preparando, nos santificando, buscando a Deus de todo o coração, indo à casa do Senhor, buscando Ele sem reserva, sem medo de abrir a mão de muitas coisas que vamos deixando para trás. A primeira leitura nós olhamos um profeta, um dos menores profetas, Sofonias. O seu livro contém mais ou menos 3 a 4 capítulos, e ele é um profeta que vai terminando o seu livro com essa leitura maravilhosa, onde falando para o povo que eles devem ser alegres se Jesus ia vir um dia. Mas só que quando você lê o profeta Sofonias, da primeira parágrafo quase até o último, é só profecias más, a qual Deus já vai iniciando o oráculo para o profeta da seguinte forma: olha, eu vou destruir toda a face da terra. É assim que ele começa o seu livro: eu vou destruir toda a face da terra pela iniquidade do meu povo. Um povo que eu tirei da escravidão, hoje se retirou os olhos de mim. Então Deus vai falando essas profecias dolorosas para o profeta Sofonias, e ele vai passando para o povo. Mas no capítulo 3 nós temos essa linda passagem, essa primeira leitura que ela vai nos falando, que quando o povo se voltasse para Deus, voltasse a sua face, os olhos de novo para Deus, o seu coração para Deus, Deus iria trazer para eles uma grande alegria. Rejubila, ó monte Sião, ó povo de Sião, escuta o que o Senhor tem para nos dizer. E hoje Deus, para os nossos tempos, é a mesma forma. Comunidade São Jorge, escuta o que Deus tem para nos dizer. Se encham de alegria de vir na casa do Senhor, se encham de alegria de estar na presença do Senhor hoje, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o nosso próximo passo daqui para frente. Então a todo momento é momento de glorificar a Deus, é momento de alegria, ainda mais nesse tempo de preparação. O Natal ele não é simplesmente para unir a família, fazer um banquete lindo, não é só isso. Isso é o mínimo. O máximo que nós devemos entender do Natal é o que? A preparação para a segunda vinda do Senhor. Do mesmo modo que nós nos preparamos para o Natal, que é o nascimento de Jesus, que a igreja celebra todos os anos, é essa expectativa que deve ecoar no nosso coração, de esperar a segunda vinda dele. Como é que ele vai nos encontrar quando ele descer sobre a face da terra?
Jesus mesmo fala: quando o Filho do Homem descer sobre a terra, será que ainda haverá fé sobre ela? E nós olhamos os tempos atuais como andam, as coisas ficando normal, o pecado já não existe mais, a pregação contra o pecado já não tem mais, com coisa que a doutrina católica apoia o pecado e nunca apoiou, a palavra do Senhor também não. E nós vamos levando a nossa vida no oba-oba, tranquilidade. Não, que Jesus me ama, nós sabemos disso. Todas as vezes que nós olharmos para a nossa vida e falar assim: eu não estou valendo nada, e as pessoas olhar para você e falar assim: você não vale nada, eu vou falar como Santo Agostinho fala: você vale um Cristo crucificado. Ouvir isso é muito bom, que Deus nos ama. Mas como o povo lá de Sofonias ouviram os oráculos de Deus, para eles eram só oráculos pesados. Se você for ler o livro de Sofonias, vocês vão ver: eu destruirei toda a face da terra. Não porque Deus é mau, é porque a justiça de Deus iria chegar uma hora para o povo. E nós olhamos o povo que sofria cotidianamente na mão dos assírios, na mão dos babilônicos. Eram coisas pesadas que eles passavam, sofrimentos que eles passavam, mas porque eles procuravam, porque Deus sempre enviava pessoas a pregar a verdade para eles. Deus sempre enviava os profetas a pregar a verdade para eles, e quando pregava a verdade eles não ouviam, o seu coração era duro com a palavra do Senhor, então Deus tirava os olhos do povo. Aí o povo sofria 70, 80, quase 100 anos no exílio babilônico, gemia, chorava, e quando eles clamavam a Deus, a palavra fala que Deus ouviu o clamor do seu povo e se lembrava da aliança que fez com eles. Aí Deus enviava pessoas para pregar para eles, eles ouviam a verdade, se convertiam novamente, e Deus libertava o seu povo. A história de Israel é toda assim, é entre quedas, entre barrancos, escravidões, se levanta, viam manifestações de Deus, mas o povo simplesmente, quando estava tudo bem, eles tiravam os olhos de Deus. Parece com nós, parece o nosso povo atual. É um povo que está com Deus quando precisa, é um povo que procura a Deus na tribulação, mas quando está tudo bem, abandonamos a Deus, abandonamos as práticas, as devoções. Aí quando o calo aperta, voltamos de novo para a igreja, voltamos para o sacramento. Aí quando está tudo bem, tiramos de novo os olhos de Deus. Até quando vamos viver assim? Entre trancos e barrancos, não tendo essa persistência na fé. Como é que nós vamos esperar viver esse tempo de preparação do advento sem olhar por este lado? Nós olhamos aqui o evangelho mesmo, João Batista. Quem foi João Batista? Uma voz que clamava no deserto, pregando a primeira vinda do Senhor, a ponto de chamar os judeus raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Porque ele reconhecia que os judeus era aquele povo que pregava as leis, mas não viviam. Eles pregavam conforme eles queriam, eles viviam conforme eles queriam, e tiravam os olhos do povo que Deus tinha enviado para eles pregar. Eles não pregavam para qualquer pessoa, eles não pregavam para leprosos, eles não pregavam para os mais necessitados. Aí quando João Batista chega no deserto, o que me encanta é que João Batista ele ficava no deserto. As pessoas com ânsia da verdade iam atrás de João Batista. As pessoas com vontade de ser batizadas por ele nas águas do Rio Jordão iam atrás dele à procura da verdade. Então ia publicanos, ia soldados romanos, e entre outras pessoas que praticamente pela sociedade não valiam nada, e João Batista batizava aquelas pessoas porque eles tinham sede da verdade. A pregação de João Batista ela é tão dura, que ele chega no rei Herodes de frente com a amante dele, e a amante dele é cunhada dele, ela é casada com Filipe, irmão de Herodes. E João Batista fala: olha, você não pode ter sua cunhada como mulher, ela não é sua mulher. E o que eles fazem? Arranca a cabeça de João Batista, pela pregação da verdade que ele fez. Então João Batista é essa pessoa que abriu o caminho para o Senhor, preparou o caminho para o Senhor. É uma voz que clamava pela justiça, pela verdade, que não se conformava com o seu tempo atual. E ele pregando, ele falando, as pessoas iam atrás sendo batizadas e falavam: João, o que eu posso fazer também para ser batizado?
O que eu posso fazer para conseguir essa salvação que você está pregando, que é diferente dos judeus? Então João falava: olha, ajuda os necessitados. Olha, não tome a força que não é teu. Olha, se tiver alguém precisando de uma túnica, você tem duas, dá outra, partilha com seu irmão. Então João Batista ensinando este povo a vivenciar a vinda da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. João Batista preparou o povo para receber Jesus Cristo pela primeira vinda. É quando Jesus nasce, já vai ali com seus 30 anos, e quando Jesus vai passando por João Batista, ele olha para os seus discípulos e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E João Batista, quanto mais ele pregava, no coração do povo crescia uma expectativa, e eles ansiavam pela vinda do Messias. Eles pensavam assim: será que ele é o Messias? Será que ele é o Messias que Isaías pregava? Ele é o Messias que Sofonias falava, que Jeremias falava? Será que ele é o que está prometido a vir trazer a salvação? E João Batista, vendo aquele povo ansioso, naquela expectativa, ele falava: olha, o Messias virá, eu não sou, eu sou apenas uma voz. João Batista não dava nem como profeta: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas quando ele vir, eu não sou capaz nem de desatar os nós das suas sandálias. Porque João Batista reconhecia o seu primo, o Messias, Jesus Cristo, Deus encarnado. E quando ele vai olhando para o povo, ele vai falando: olha, eu vos batizo com água no Rio Jordão, mas haverá um que vai batizar vocês com fogo do Espírito Santo. Haverá um que vai batizar vocês com fogo do Espírito Santo, que vai pegar vocês, vai deixar vocês muito malucos por Deus, vai transformar as suas vidas. E aí nós vemos Jesus Cristo chegando. João Batista batiza Jesus. Alguns discípulos de João Batista vão seguir a Jesus Cristo, e quando eles vão seguindo, Jesus inicia ali o seu ministério, convertendo as pessoas adiante. Mas quem preparou o caminho foi João Batista. E nessa segunda vinda do Senhor, que nós tanto falamos, tanto pregamos, nós somos chamados a ser também como João Batista, a ser uma voz que ecoa no coração dos mais necessitados, a ser uma voz que ecoa lá fora, no meio dos pecadores, no meio das pessoas que não conhecem Jesus Cristo, no meio das pessoas que acham que para elas já não existe salvação, no meio das pessoas que olham para o mundo e falam: o mundo é a melhor coisa que eu tenho para viver, o álcool é a melhor coisa que eu tenho para beber, a droga é a melhor coisa que eu tenho para usar. Aí chega a voz que clama no deserto no mundo de hoje, que somos nós. O catecismo da igreja fala que todo batizado é missionário. Todos nós batizados somos missionários, somos pregadores da palavra, de uma forma diferente, de uma forma outra. É nós chegarmos no povo que está necessitado e falar que Deus está com eles. É nós chegar no povo que está sendo escravizado pelo pecado e falar: olha, eu tenho uma solução para a sua vida, eu tenho algo melhor para a sua vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida. É isso que precisa ecoar lá fora no coração do povo. Não é olhar para o povo que está entregue ao mundo e já condenar o povo, não, é chegar e pregar a palavra para o povo. Mas uma coisa é certa: o povo só acredita em Deus, só há conversão quando nós pregamos a verdade. Não adianta esconder a verdade, não adianta trazer o evangelho macio para o povo ficar confortável dentro da igreja, não. A proposta não é essa. João Batista não fez isso hora nenhuma. João Batista sempre proclamava a verdade, sempre pregava a verdade, a ponto de perder a sua cabeça. Hoje também temos que pregar a verdade para o povo se converter, mesmo que doa, porque a palavra de Deus em Hebreus fala que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela entra e divide a sua alma até o seu coração. Se ela divide a sua alma até o seu coração, ela vai doer, ela vai machucar, mas ao mesmo tempo ela vai curar também. Ela vai salvar vidas, ela vai salvar almas. Então não podemos esconder a verdade do povo, não podemos mais nos calar diante da sociedade hoje. Nós olhamos hoje, eu falo em questão da nossa geração mesmo, uma geração que não quer a Deus mais. É uma geração que se entregou ao pecado, sabe que está errado, mas quer viver no pecado.
É uma geração que olha para o pecado, degusta o pecado, sabe que faz mal, sabe que Deus existe, sabe que Jesus Cristo é Salvador, mas prefere ficar naquela vida. O que está acontecendo com o nosso povo hoje? O povo perdeu o temor a Deus, o povo perdeu o amor a Deus, o povo perdeu o amor à palavra do Senhor. E quando eu falo povo, é o povo da igreja, não é lá para fora não, é o povo da igreja, gente que conhece doutrina, gente que conhece palavra e prefere ficar sendo enganado, porque o pecado é tanto que ela prefere ficar no seu pecado dentro da igreja, tranquilo, e vai levando a vida. E quando Jesus Cristo vier, e quando nós morremos, como é que vai ser a nossa vida diante de Deus? Como é que vai estar a nossa alma diante de Jesus Cristo no tribunal do Senhor? Deus, Ele não é mau, Ele é justo. Ele vai pegar as nossas boas obras e também vai pegar as más e vai fazer um balanceamento. Aquela que pesar mais é o que vai contar na nossa sentença. Você imagina hoje estar na porta celestial do Senhor, estar de frente do Senhor e falar: Senhor, eu preguei em Teu nome, eu clamei em Teu nome, eu cantei em Teu nome, eu estive na missa em Teu nome, e Jesus Cristo virar as costas e falar: afaste de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu estava na Tua casa, mas eu não Te conheço. Não é que Jesus não te conhece, porque Ele conhece antes que nós fôssemos nascidos. Ele não reconhece o reino dele em nós, porque estamos orgulhosos, soberbos, vaidosos, entregamos tudo para o pecado e queremos andar com Deus. Não tem como. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Apocalipse 3: antes, oxalá que você foste frio ou quente, mas porque tu és morno, eu estou para te vomitar. Pessoas mornas, Deus vomita. Pessoas que não sabem onde ficam, Deus vomita. Pessoas que estão entre a igreja e entre o mundo, Deus vomita. Pessoas que estão entre a ideologia do mundo e entre a igreja, Deus vomita. Porque são pessoas que estão dentro da igreja, ao mesmo tempo com o pé lá fora. É pior do que quem está lá fora, é muito pior que quem está entregue ao pecado, porque são pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra, ler a Bíblia, estudar a doutrina, mas não querem. Por quê? E até quando? Hoje nós vamos perguntar, como os romanos, os publicanos perguntou a João Batista: o que devo fazer? O que devo fazer para herdar o reino dos céus? Eles perguntaram para o João Batista. Hoje nós perguntamos para Deus: Senhor, o que devo fazer para estar no céu contigo um dia? E Deus vai te falar, Deus vai te responder. Mas será que nós temos capacidade de perguntar a Deus isso? Será que nós queremos realmente ouvir a voz de Deus? Será que eu realmente quero ouvir a resposta que Deus tem para mim? Porque se eu perguntar a Deus e Deus falar: olha, para você conseguir o reino dos céus, você terá que voltar para o seu primeiro marido. Para você conseguir o reino dos céus, você vai ter que largar esse relacionamento, porque não é meu. Para você conseguir o reino dos céus, você vai ter que largar esse vício. Será que nós estamos preparados para ouvir isso? A voz de Deus ecoar em nós, para que nós possamos ser salvos. Hoje nós estamos esquecendo a salvação. Nós estamos vivendo a vida como se não houvesse um amanhã. Nós estamos vivendo a vida como se não houvesse uma eternidade entre o céu e entre o inferno. Nós estamos vivendo a vida como se Deus não existisse. O ateu crê nisso. O ateu crê que vai morrer e não vai ter mais nada. Nós cristãos não cremos nisso. Há uma eternidade, o céu, mas do outro lado, o inferno. O que o João Batista fala? Olha, ele limpará toda a sua eira, a palha será queimada, mas aquele que tiver frutos será levado para o céu. Hoje nós temos mais palha do que pessoas que dão frutos. Hoje nós temos mais figueira seca do que pessoas que dão frutos. Aí nós reclamamos: por que os grupos de jovens estão vazios? Por que as catequeses estão vazias? Por que as missas estão vazias? É porque o povo está abandonando a fé, apostatando da fé, porque prefere ficar com o pecado do que com Deus.
prefere balancear entre o pecado e entre Jesus Cristo crucificado, porque é muito melhor eu contemplar o pecado, eu contemplar o que Satanás tem para mim, do que contemplar a cruz de Cristo, a chaga de Cristo. Jesus Cristo morreu por cada um de nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas tem um porém: Ele morreu para que nós possamos ter uma liberdade de escolha, porque se Jesus não morre na cruz, seremos todos condenados. Não tínhamos escolha, mas como Ele foi no Calvário, foi crucificado, flagelado, cuspido, escarrado, apanhou por nós, teve seu corpo todo desfigurado, para que nós tenhamos hoje uma escolha entre o bem e entre o mal, que preferimos ficar com o bem, que preferimos ficar com o evangelho da salvação, que preferimos ficar com a doutrina da salvação, não com a doutrina que vem entrando, não com a doutrina que o mundo vem ensinando, não com as ideologias que o mundo vem ensinando para nossas crianças. Nós olhamos alguns desenhos hoje, se vocês não verem, pesquisem, desenhos que estão nos cinemas, nas Netflix, em todo canto que seus filhos estão assistindo, ensinando a não amar a Jesus Cristo, blasfemando contra a Sagrada Família, blasfemando contra a igreja. Aí os seus filhos assistem, criam aquilo na mente e vão crescendo pessoas deturpadas ao pecado, achando tudo normal. O mal está entrando em nossa casa e nós não estamos observando. O mal está entrando pelas nossas telas e não estamos observando. Está entrando em forma de desenhos bonitinhos, em linguagens bonitinhas. Tem desenhos que já tem linguagem neutra, e nós estamos calados, observando nossos filhos ser doutrinados por essa sociedade maldita. Se nós não doutrinarmos a nossa família, se nós não ensinarmos o evangelho da salvação para os nossos filhos, como é que vai ser a sociedade daqui para frente? Pessoas ateias, pessoas que não creem em Deus, que não creem na igreja. Tem pessoas que são da igreja, doutrinadas na igreja, quando entra na faculdade vira ateu. Quando entra na faculdade fica contra a igreja, porque o professor de história ensinou que a igreja é opressora, que a igreja ela não presta. Aí o filho volta para casa, em vez de voltar inteligente, volta burro e ateu, porque não estão sendo capazes de observar o evangelho da salvação. É por isso que todo final do evangelho, das cartas do evangelho, nós falamos palavra da salvação, palavra da salvação. E a palavra da salvação é assim, é dura, é uma espada que divide a nossa alma, mas que salva a nossa alma para o céu. Então, se nós queremos hoje perguntar para Deus, como eles perguntaram a João Batista, o que devemos fazer, o que eu devo fazer, se prepare para a resposta que Deus vai te dar, e tenha cacique para aguentar as renúncias, porque não é fácil. Mas há uma notícia boa: quando chegarmos no céu, haverá alegria, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nada de ruim que nós observamos no mundo. Simplesmente alegria e felicidade, gozo eterno, junto com o Senhor, junto com Nossa Senhora, com os santos que estão no céu. É assim que nós devemos ser, é isso que nós devemos almejar, o céu. A palavra do Senhor nos leva para o céu, a doutrina da igreja nos leva para o céu. Então, que nós possamos crer realmente na palavra de Deus, crer realmente no que Deus tem para mim, crer realmente que se Deus coloca em meu coração uma renúncia, eu posso fazer para ser salvo, para contemplarmos a face do Senhor. Fala para quem está do seu lado: você está preparado? Não, fala de verdade, você está preparado para ver a face de Deus? Então se prepara, porque haverá provação. Mas como nós sabemos, aquele que confia no Senhor não morrerá. Aquele que confia no Senhor pode passar por tudo que é mais doloroso nessa terra, mas Deus traz a solução para os nossos problemas. Mas cremos em Deus. Deus é o mesmo que com um haja Ele criou toda a nossa terra. Com um haja Ele criou tudo que há na terra, mas com as suas mãos Ele nos criou. Nós olhamos em Gênesis que Deus só coloca a mão
para criar o homem, tudo foi pela palavra, mas quando foi criar o homem, Ele quis modelar, Ele quis colocar as suas mãos, para que um dia nós possamos voltar para o jardim. É um lugar onde não deveríamos ter saído, mas por causa do pecado, nós saímos, por causa de Adão e Eva, mas Deus quer nos voltar para lá de novo. Então que nós possamos crer mesmo no Evangelho, crer nessa palavra e realmente fazer renúncias para vivenciar o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,